Olá, bom dia meninos, bom dia meninas, tudo bem? Hoje com vocês mais uma live sobre os homens de Deus. Está acabando, né? Está terminando os homens de Deus, vamos falar sobre isso hoje e amanhã. Eu tinha dito que iríamos falar somente até hoje, mas ontem no culto decidimos que seria até amanhã, porque depois de amanhã, dia 25, no dia 25 vamos começar a nossa campanha de oração. Então nós vamos ter três horários de campanha de oração. Nós vamos ter na igreja para as pessoas da igreja, a não sei que alguém em particular queira acompanhar, mas não vai ser transmitido publicamente. Se alguém, amigo aí, quiser acompanhar a oração na igreja em particular, tem que me contactar para fazermos em particular. Depois às 9 horas, às 9 horas aqui em Portugal, vou somente eu fazer a oração com vocês. Quem quiser participar às 9 e depois teremos às 3 horas para participar às 3 horas, porque nós temos muitas pessoas que estão conectadas, muita gente que estão nos seguindo, que estão na Austrália, estão nos Estados Unidos, estão no Brasil, estão em Portugal, e para poder essas pessoas poder participar em um dos dois horários. Então será às 9 horas da manhã aqui de Portugal e às 3 horas da tarde também aqui de Portugal. Vocês façam as contas aí de cada país, que hora será. No Brasil penso que são 4 horas de diferença, nos Estados Unidos 5, o restante eu já não me lembro, são muitos países. Então, é só para vocês ficarem sabendo que a live sobre os homens de Deus termina amanhã. Amanhã será o último dia da live sobre os homens de Deus. Vamos continuar fazendo até o final do ano a oração, a live de oração de propósito. E depois, no dia 1, a partir do dia 2, vamos iniciar sobre a vida de Jesus, sobre os milagres, sobre as profecias e o Novo Testamento todo. Então, esteja atento que vem muita bênção por aí, viu? Vem muita bênção. Hoje nós vamos falar sobre um rapaz pouco conhecido, pouco falado na Bíblia, sobre Silas, né? Não é sobre o Silas Malafaia, mas é sobre Silas, um grande homem de Deus também, né? Também um grande homem de Deus. Um homem que já vivia ali em Jerusalém, na igreja primitiva, né? Ele já frequentava como cristão ali na igreja primitiva, né? É provável que ele era um judeu helenita, ele já era membro da igreja em Jerusalém e depois passou a exercer uma liderança muito importante na igreja primitiva. Ele também se tornou um grande líder, ajudando ali Paulo no seu trabalho, né? Silas aparece ali no meio do livro de Atos, mais ou menos, começam a falar em Silas. Silas provavelmente foi escritor das cartas aos Tessalonicenses, se não me engano, mas daqui a pouco vamos conferir aqui no meu resumo. E esse é um dos grandes papéis da vida de Silas. Silas foi um grande servo do Senhor. Estamos falando sobre grandes servos do Senhor, podemos falar uns que não foram, mas Silas foi. E nós queremos citar esses homens de Deus, não primeiro para conhecimento bíblico, depois para exemplos bíblicos, né? Porque muitas vezes nós estamos desmotivados a servir o Senhor, muitas vezes nós queremos desistir de tudo, nós queremos desistir da nossa fé, da nossa comunhão, em prol de uma luta e de uma dificuldade. Desista das lutas, desista das dificuldades, mas não desista da sua fé, não desista do seu compromisso com o Senhor, não desista daquilo que Deus quer fazer na sua vida, né? Então Silas aqui foi um grande herói cristão, né, que acompanhou ali a igreja, que passou perseguição, que foi preso. Que maravilha, né? Que maravilha saber que os cristãos passaram por isso. Mas não é um pouco egoísmo seu, missionária, falar que maravilha os cristãos terem passado por isso? Minha querida amiga Patrícia, bem-vinda. Não é, porque quando nós sofremos por amor a Deus, é uma coisa diferente. Uma coisa é você sofrer por amor a um homem, a uma mulher, por amor até mesmo a uma igreja, uma pessoa física qualquer. Meu amigo Arlindo, seja bem-vindo, meu querido amigo. Já sei que está de férias, boas férias, amigo.
Então, uma coisa é a gente ser perseguido pelo nosso trabalho, uma coisa é nós sermos perseguidos pelo nosso vizinho, por qualquer pessoa, por qualquer motivo. Outra coisa é sermos perseguidos por amor a Deus. É uma bandeira tão forte, é o sangue de Jesus correndo em nossas veias. É algo tão maravilhoso que nos dá satisfação, né? Quantos ali passaram como Estevão, né? Foi apedrejado. Quantos foram açoitados, né? Quantas vezes? 40 vezes, né? Por amor ao Senhor. E quanto mais recebiam aquela chicotada, quanto mais apanhavam, mais Deus operava, mais vidas eram salvas, né? Por amor ao Senhor. Silas foi um profeta da igreja de Jerusalém, que com sua pregação, com sua palavra, ele encorajava e fortalecia muitos fiéis. Então, Silas tinha o dom da palavra. Lina, seja bem-vinda, minha amiga. Silas tinha o dom da palavra. Quando Silas começava a falar, aquilo havia como um tiro de pólvora, assim, era uma coisa maravilhosa. Então, as pessoas sentiam aquele mover do Espírito Santo sobre a vida de Silas, né? Então, Silas acompanhou Paulo nas suas viagens missionárias, né? Após o Paulo ter separado de Barnabé, porque muitas vezes as ideias de Paulo e Barnabé não coincidiam, isso não está errado. Hoje em dia há muitas igrejas assim, somos assim, né? Cada um tem um ministério diferente, tem uma visão do reino diferente. Às vezes quando dois pastores, ou dois missionários, ou duas igrejas se separam, brigar não, são visões missionárias diferentes. Por exemplo, eu tenho uma visão missionária completamente diferente de muitos que estão reunidos comigo. Mas muitas vezes não posso exercer porque eu tenho que estar junto com a opinião de todos. Então Silas aqui separou de Paulo, aliás, Barnabé separou de Paulo, então Silas entra aqui no lugar para poder trabalhar com Paulo em suas missões, né? Então, além da questão de também Silas era romano como Paulo, né? Eles tinham a mesma nacionalidade, né? Silas ele foi preso juntamente com Paulo e passou todo tipo de perseguição, de açoite, de tribulação juntamente com Paulo. O episódio mais conhecido entre os cristãos envolvendo Silas é a dramática prisão em Filipos, onde ele e Paulo foram açoitados e presos. Na ocasião também estavam presentes Lucas e Timóteo, porém estes não foram presos, pois Lucas era um gentio de Antioquia da Síria e Timóteo um meio gentio de Listra. Somente Silas e Paulo eram romanos. A cidadania aqui conta muito, né? Até em Portugal já mataram um ucraniano lá no CEF e infelizmente isso hoje em dia já não era para acontecer, por causa de cidadania, de racismo, mas as pessoas são estúpidas, né? Então o relato bíblico acerca dessa prisão conta que Paulo e Silas foram agarrados e arrastados até a presença das autoridades e a multidão estava unida contra eles. E após acusações, rasgaram as vestes e os açoitaram. Isso está em Atos 16, 22. Apesar de que, por serem cidadãos romanos, esse tipo de tratamento era proibido, mas, infelizmente, nem todo mundo obedece à lei, né? E foi nesse dia que aconteceu algo maravilhoso, né? Quando, pela meia-noite, Paulo e Silas eles oravam e cantavam, e de repente ocorreu um terremoto que sacudiu os alicerces do cárcere de tal forma que saltaram-se as cadeias de todos os prisioneiros, né? Então, quando isso aconteceu, foi algo maravilhoso. Quando eles cantavam e oravam, as portas das cadeias foram abertas, né? E aí a gente pergunta, mas ali saltaram pessoas que eram realmente prisioneiras. Quando houve esse terremoto, quando Paulo e Silas oravam, e houve esse terremoto, né, que foram soltas as cadeias, que as cadeias se abriram. Havia ali bandidos, havia ali assassinos, né? E bem-vinda, Isabel, bom dia. Então, nós pensamos assim, por quê? Paulo e Silas, ok, tudo bem, eles eram cristãos, eles não tinham feito nada contra a humanidade, mas aquelas outras pessoas também. Mas quando Deus move com o Espírito Santo. Ele provavelmente teve a oportunidade de falar de Jesus para aqueles prisioneiros. Provavelmente durante aquele período, aqui não fala quanto tempo foi, mas foi um período da tarde para a noite. E já era meia-noite quando eles oravam e cantavam.
E provavelmente aqueles prisioneiros já tinham sido salvos, já tinham aceitado Jesus, já tinham se comovido pelo Espírito Santo de Deus. Então, quando Paulo e Silas oravam, provavelmente à meia-noite, naquela hora intensa da oração, houve um grande terremoto, as cadeias se abriram e eles estavam livres para sair, né? Livres para sair. Mas se quiser saber o resto da história, está em Atos 16, 31, 34, né? Silas acompanhou o apóstolo pela Síria, Ásia Menor, Macedônia e Tessalonicenses. E várias outras coisas foram acontecendo ao longo da viagem de Paulo e Silas, ao longo da viagem desse ministério, né? Seja como for, o nome de Silas aparece nas epístolas que o próprio Paulo escreveu aos Coríntios. Após essas referências, Silas é mencionado novamente apenas na primeira epístola de Pedro. Nessa refêmera, o apóstolo Pedro informa que escreveu tal epístola por meio de Silvano, ou literalmente por meio de Silvano, que significa Silas. Então essa informação parece sugerir alguma função literária, porém ela não é muito clara para determinar especificamente o papel exercido ali por Silas, né? O que nós podemos deixar de mais importante é que Silas foi um grande vencedor, que Silas foi um grande companheiro de batalha de Paulo, que Silas foi um grande pastor, foi um grande missionário, foi um homem que levou a palavra de Deus, um homem que no meio de uma prisão, sendo açoitado injustamente, porque pela lei ele não poderia ter sido açoitado, ele e Paulo sendo açoitados injustamente, eles ainda cantavam, eles ainda oravam. Quantas vezes nós somos açoitados, quantas vezes nós somos perseguidos injustamente. Muitas vezes nós fazemos coisas erradas, porque nós não somos santos, nós não somos santinhos e não somos filhos de santos. Quantas vezes nós erramos, julgamos as pessoas erradamente, provocamos a ira nas pessoas. Quantas vezes nós deixamos de falar o evangelho. Quantas vezes nós nos colocamos no papel de vítima. Quantas vezes nós deixamos de fazer a vontade do Senhor. Quantas vezes nós somos açoitados indignamente. Mas muitas vezes somos açoitados com dignidade, porque fizemos algo que merecíamos. Mas ninguém é obrigado a sofrer, né? Mas nós estamos nesse mundo e muitas vezes passamos por sofrimentos, por perseguição, muitas vezes estamos enfermos, muitas vezes estamos enfermos espiritualmente, estamos tristes, estamos com depressão, estamos angustiados. Muitas vezes as pessoas que estão ao nosso lado, que poderiam nos apoiar, aquelas pessoas que poderiam nos ajudar, são as pessoas que mais nos rejeitam, são as pessoas que mais nos perseguem, né? Eu lembro quando eu era pequena, algum amigo meu na escola fazia alguma coisa, e lógico que a gente ajudava, né? Nós não éramos santos, e ali a diretora convidava os pais e fazia, olha, fulano fez isso, né? Eu disse, não, eu não fui, eu não fiz, eu só estava junto. E chegava em casa, minha mãe me batia por eu estar junto, né? Então, tem um ditado que fala, né? Quem com os porcos come, com os porcos são contados, né? Então, muitas vezes, nós somos rejeitados por estarmos juntos de alguém que nos rejeita. Você está sendo rejeitado por alguém, você está sendo ignorado por alguém, você está sofrendo por alguém. Mas talvez essa pessoa que você está sofrendo, talvez essa pessoa que você está sendo rejeitada é a pessoa que mais você ama. E talvez essa pessoa que te ama tanto, mas às vezes o entendimento entre vocês não é capaz, porque falta diálogo, falta amor declarado. Porque existe um amor interno, né? Mas nós precisamos fazer um amor declarado, dizer às pessoas aquilo que sentimos, aquilo que queremos. Porque senão vamos sofrer muito, né? Então Deus tem essa palavra para você, como fez com Silas e com Paulo. Na hora do sofrimento, na hora dos açoites, cante louvores, ore ao Senhor, vai cantando, porque Deus tem grande surpresa para você. Deus tem uma surpresa maravilhosa, tem um presente do céu. E Deus ama você, Deus quer te transformar, Deus quer te libertar dos vícios, Deus quer te libertar das angústias, Deus quer te libertar das tristezas. Deus quer falar ao seu coração, porque Deus tem amor por você.
Deus tem honra para a sua vida. E como nós dissemos, essa live é sobre os homens de Deus, e o principal homem de Deus que nós queremos falar aqui é sobre o nosso amado Salvador Jesus Cristo, o grande homem de Deus que deu a sua vida por amor a mim, por amor a você, que morreu na cruz por amor a ti e a mim. A palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus te amou de tal maneira. Deus te amou de tal maneira que pegou seu filho e falou, olha, morra por amor da Isabel, morra por amor da Lina, morra por amor do Cândido, morra por amor do Arlindo, morra por amor da Manuela, morra por amor da Kelly, morra por amor da Rita, morra por amor ao Clemente, a Rose, morra por amor a Jussara, a Bramine, morra por amor a todos vocês que estão nos ouvindo, a Lourdes, né? Morra por amor a todos esses, para que eles aceitem Jesus, para que eles sejam transformados, para que eles alcancem a graça do Senhor. Porque um grande propósito tem, se você está assistindo essa live, é porque o Senhor tem um grande propósito na sua vida, de transformação, um propósito de amor, um propósito de honra, ok? Assim terminamos a nossa live e desejamos que você seja abençoado. Amanhã será a última live sobre os homens de Deus. Vamos continuar a partir do dia 25, atenção, nós vamos fazer uma campanha de oração. Por isso, você que precisa de oração, que deseja oração, escreva em particular. Nós não queremos expor ninguém. Escreva em particular, Rose, missionária Rosemary, eu preciso de oração por isso, por aquilo, por aquilo. Escreva que nós estaremos orando. Estaremos às 7h15 da manhã orando na igreja. Quem quiser acompanhar a oração na igreja, mas não vai ser pública, vai ser em particular para quem quiser assistir. Nós estaremos às 9 horas da manhã orando em live público e às 3 horas da tarde. Vamos estar fazendo 3 períodos de oração durante 7 dias, uma campanha grande de oração para que Deus possa nos abençoar, para que Deus tenha misericórdia da nossa vida, para que Deus tenha misericórdia do nosso país, do nosso Porto Santo, da igreja do Senhor. Eu queria muito que você participasse e queria muito estar orando por você. Escreva em particular tudo, pode ser 10 motivos, 20, 30, 100 motivos. Estaremos orando por 100 motivos, 200 motivos, estaremos orando por 200 motivos. Nem que eu passe o dia todo orando, eu estarei orando por todos os motivos que estarão sendo pedidos, ok? Não esqueçam de escrever, não esqueçam de pedir, porque Deus tem honra, Deus tem bênção para você, ok? Então, não deixe de participar. Você é a impressão digital de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, oramos para que o nome do Senhor seja glorificado sobre cada uma dessas vidas que nos assistiram nesta manhã. Que as mãos do Senhor sejam sobre elas, Senhor. Tira as lutas, tira os problemas. Meu Deus, muitas dessas vidas têm passado por açoites físicos, espirituais, mentais, intelectuais. Pedimos que a tua bênção esteja sobre elas, esteja livrando-as de todo mal. Se conosco, ó Pai, nos ajuda, nos dê graça e dar-nos, Senhor, fé para vencermos, para suportarmos as lutas, mas para vencermos as batalhas. Se te pedimos em nome de Jesus. Deixe no coração e até amanhã, se Deus quiser.